Olá! O objetivo dessa videoaula é ilustrar a construção desse apt, que consiste em propor ao aluno que reposicione os vértices do quadrilátero fornecido de maneira a torná-lo um retângulo. Então o aluno pode escolher um vértice ou vários vértices e sair reposicionando esses vértices de maneira a tornar o quadrilátero um retângulo. E quando isto ocorrer, nós gostaríamos que surgisse um texto atestando que o quadrilátero oferecido é de fato um retângulo. Bem, então vejamos como proceder essa construção. Bem, com o GeoGebra aberto, iremos inicialmente fechar a janela de álgebra, ocultar os eixos, fazer com que os pontos só possam ser posicionados sobre as linhas da grade. Para isso eu vou modificar o modo de captura de pontos, escolhendo fixar a malha. E quanto à malha, eu vou deixar só as linhas principais. Para isso, eu coloco o cursor sobre a janela de visualização, botão direito do mouse, janela de visualização, aqui em malha, eu escolho malha principal. Fecho essa caixa, pronto. Agora vamos criar um quadrilátero. Para isso, eu seleciono aqui polígono, e vou escolher 1, 2, 3, 4, e aí eu retorno ao primeiro, 5 para fechar o polígono. Muito bem. Façamos agora o seguinte. Os vértices desse polígono, bom, vou selecionar mover, vou pôr o cursor sobre um dos vértices, propriedades. Eu vou aqui optar por deixar a janela flutuando, desse ícone aqui, que é o formato que eu prefiro trabalhar. Vou selecionar aqui ponto, com isso ele seleciona todos os pontos, e para esses pontos eu vou exibir o rótulo, nome, e a cor dos pontos eu deixarei em vermelho. Fecho essa janela. O quadrilátero eu também vou deixar um tom de azul mais escuro. Então, cursor sobre o quadrilátero, botão direito do mouse, propriedades, transparência 50%. E fecho essa caixa. Ok. Muito bem. Com o mover habilitado, se você preferir, você pode reposicionar os rótulos dos pontos à vontade. Bem, agora vamos inserir um texto que será estático, que definirá a tarefa que o aluno deverá executar. Para isso, nesse segundo ícone da direita para a esquerda, eu abro aqui nessa setinha vermelha e seleciono o texto. Ponho o cursor sobre a janela de visualização em qualquer lugar em branco e clico com o botão esquerdo do mouse. Vamos inserir o seguinte texto. Reposicione os vértices do quadrilátero ABCD, Enter, de maneira a torná-lo um retângulo. Bom, dou OK. Vou tratar esse texto, colocar o cursor sobre o texto, botão direito do mouse, propriedades. Aba texto, vou aumentar o tamanho dele para médio. Cor. Na cor de fundo, eu vou selecionar um verde claro. Fecho essa caixa. Seleciono mover e agora eu posso reposicionar o texto onde eu achar mais adequado. Vou reposicioná-lo aqui. Agora precisamos de um segundo texto, que vai ser o texto que acusará o fato do quadrilátero ser um retângulo. Então, novamente eu habilito texto, ponho o cursor sobre a janela de visualização em qualquer lugar em branco, botão esquerdo do mouse, e nesse campo editar eu insiro parabéns, Enter, o quadrilátero ABCD é um retângulo, ponto, dou OK. Vou tratar o texto, coloco o cursor sobre o texto, botão direito do mouse, propriedades,
Texto eu vou selecionar aqui, passar de pequeno para médio, e cor eu vou colocar um amarelo clarinho. Fecho. Habilito mover, e agora eu posso pôr o cursor sobre o texto, clicar e arrastar e reposicioná-lo onde eu julgar adequado. Vou deixá-lo nessa posição. O fato é que esse texto de fundo verde, ele deverá estar sendo exibido todo o tempo. Já o texto de fundo amarelo, claro, eu gostaria que ele só fosse exibido quando de fato o quadrilátero se tornar um retângulo. Bem, agora vamos impor condições para que esse texto seja exibido. Para isso, eu vou caracterizar o retângulo como sendo um quadrilátero que tenha os lados opostos em mesma medida e pelo menos um ângulo interno reto. Porque se ele possuir os lados opostos em mesma medida e um ângulo interno reto, isso, por consequência, fará com que todos os demais ângulos internos também sejam retos. E, portanto, o quadrilátero será de fato um retângulo. Para isso, eu vou criar ângulos internos desse retângulo. Na verdade, eu vou criar somente dois. Então, eu aqui, no quarto ícone da direita para a esquerda, eu seleciono aqui ângulo. E aí eu vou clicar sobre o segmento DC e sobre o segmento DA. Pronto, ele exibiu um ângulo. Eu vou exibir também esse aqui. Depois você vai entender por quê. Vou clicar sobre o lado AC e sobre o lado AB. Pronto, esses dois ângulos foram criados. Esses dois ângulos, eu não preciso dessas medidas de exibição. Na verdade, não preciso nem do ângulo de exibição. Só preciso saber quem são esses ângulos. Para isso, eu vou exibir a janela de álgebra, só para verificar, olha, o nome desses ângulos são alfa e beta. Eu já vou ocultá-los, posso ocultar por aqui, por exemplo, clicando aqui nessa bolinha azul, para o alfa e para o beta. Vou fechar a janela de álgebra. Agora, vamos às condições para a exibição desse texto. Pondo o cursor sobre esse texto, botão direito do mouse, propriedades, e vamos aqui exibir as condições de exibição do texto. Bem, vou exigir que os lados opostos sejam congruentes, isto é, A igual a C e B igual a D. E além disso, eu vou exigir que, vou abrir parênteses, que ou o ângulo alfa seja reto, isto é, alfa igual a 90. Ao graus eu também tenho que inserir por aqui, ó, 90 graus. Ou o beta igual a 90 graus. Então veja, repassando, as condições aqui são que os lados opostos A e C sejam congruentes e também os lados opostos B e D sejam congruentes. Além disso, que ou o ângulo alfa ou o ângulo beta seja 90 graus. Vamos fechar essa caixa e agora vamos fazer nossa investigação. Veja, apareceu